Você já se perguntou por que o Jäger mais letal da franquia virou sucata em menos de 1 minuto de tela? E eu nem tô falando do Striker Eureka, tá? Hoje eu vou te provar como o Crimson Typhon sofreu o maior boicote de toda a guerra contra os Kaijus. E aí, meu querido, eu sou o Gabriel, cara, você tá bem? Sempre que eu vejo alguém discutindo a lore de Pacific Rim, o Striker Eureka é logo lembrado como o grande injustiçado, que merecia mais tempo de tela. Só que a verdade é que o gigante chinês de 3 braços esconde um histórico de mortes absurdamente maior do que o cinema te fez acreditar. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Pra gente começar, mano, eu vou precisar te mostrar o peso que o Crimson Typhon tinha dentro da Pan Pacific Defense Corps. E pra isso eu vou precisar te levar de volta pra linha do tempo oficial da guerra. Quando a fenda começou a abrir no fundo do Oceano Pacífico, a humanidade entrou em desespero e começou a construir robôs de forma quase rudimentar. Se você olhar para os modelos Mark I, como o lendário Cherno Alpha, você vai notar que eles eram basicamente um amontoado de ferros com pernas. Eram lentos, cara, pesavam uma barbaridade e dependiam demais do impacto físico para poder amassar a cara de um kaiju. O problema é que conforme os anos foram passando, os monstros que saíam da fenda começaram a ficar mais rápidos e bem mais inteligentes. Foi aí que a defesa do planeta percebeu que precisava mudar a estratégia. Quando o programa Jäger chegou na geração Mark IV, o paradigma mudou completamente. E é exatamente aqui que a China entra em cena, querendo mostrar o seu valor. O governo chinês decidiu que não iria construir apenas um robô resistente. Eles queriam a máquina mais ágil que o mundo já tinha visto. O Crimson Typhon começou a ser construído no Shattered Dome de Hong Kong e foi lançado para o combate no dia 22 de agosto de 2022. Ele foi projetado para ser o orgulho da divisão asiática, a resposta definitiva contra os kaijus mais velozes. O objetivo do projeto não era aguentar pancada, cara, mas sim desviar de todas elas. A proposta era criar um Jäger que lutasse como um artista marcial, sabe? Com uma evasão mais ágil, contra-ataques que cortassem o inimigo antes mesmo dele ter tempo de reagir. E para fazer essa questão de agilidade funcionar na prática, os engenheiros precisaram revolucionar a ficha técnica da máquina. Ele foi construído com impressionantes 76 metros de altura. E para você ter uma ideia do que a gente tá falando, ele tem quase o mesmo tamanho do Gypsy Danger, que tem 79 metros. Só que a grande sacada tá no peso. Enquanto o Gypsy beira as 2.000 toneladas, o Crimson Typhon pesa apenas 1.722 toneladas. Mano, ele era bem leve, né, cara, pro tamanho que ele tinha. E provavelmente você deve estar se perguntando, cara, como eles conseguiram isso? E mano, os engenheiros de Hong Kong construíram a estrutura dele quase inteiramente usando uma liga de titânio exclusiva, cara, chamada de Titanium Alloy. Fora que não usaram armadura extra em várias partes das pernas e do abdômen. Isso acabava deixando a máquina mais vulnerável a mordidas e esmagamento, sabe? Mas o custo-benefício valia a pena. As pernas dele tinham um design parecido com as patas de um animal, repletas de pistões de alta compressão. Isso acabava permitindo que ele saltasse a alturas gigantescas, desse mortais para trás e mudasse de direção na água com uma facilidade que nenhum outro robô na época conseguiria ter. O olho gigante na cabeça dele não era só um vidro bonitinho, era uma cabine de observação panorâmica que permitia aos pilotos verem quase tudo ao redor, minimizando os pontos cegos da região. Cara, ele era uma verdadeira obra-prima em termos de mobilidade mecânica. Inclusive eu tenho um robozinho dele aqui na minha prateleira. Mano, eu vou te contar agora o detalhe que pra mim é o ponto mais fascinante e mal aproveitado de toda a história do Pacific Rim. O design do Crimson Typhon possuía 3 braços operacionais, 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. Na teoria da construção, ter um braço a mais era excelente para o combate, só que isso gerava um problema neurológico dos grandes. O sistema de drift, que é a ponte neural que conecta a mente dos pilotos com o sistema operacional da máquina, exige um esforço mental gigantesco. Se 2 pilotos já sofrem para poder dividir as funções de um corpo com 2 braços e 2 pernas, tentar processar, mano, a sinapse de um terceiro membro causava uma sobrecarga que literalmente fritava o cérebro da dupla, né, de teste. A PPDC, mano, tava com o robô milionário parado porque ninguém conseguia pilotar. E foi aí que o destino acabou sorrindo pra eles com os irmãos Wei Tang, mano, o Shen, o Jin e o Hu. O Shen, Jin e Hu não eram apenas irmãos, cara, eles eram trigêmeos idênticos. Na lore oficial que a gente encontra nos livros expandidos, fica bem claro que o laço mental entre eles era uma coisa rara de se ver, tá? A sincronia que eles tinham era tão perfeita que eles não precisavam falar uma palavra sequer dentro do compod. A mente dos 3 funcionava como uma rede conectada em tempo real. Essa divisão tripla do Drift não só resolveu o problema do terceiro braço, como tornou o tempo de reação do Crimson Typhon muito menor do que de um Jäger normal. Ou seja, mano, eles transformaram um ponto fraco da máquina na maior vantagem de combate de toda a corporação. Só que aquilo, né, mano, do que adianta ser rápido e ter 3 pilotos se o robô não consegue derrubar um monstro de 3.000 toneladas? E como eu te expliquei, ele não foi feito para lutar à distância, ele foi projetado para o retalhamento no curto alcance. A mão esquerda principal, que é a mais robusta, carregava
um disparador de plasma concentrado, excelente para poder queimar a couraça de um kaiju. Só que a mágica real estava nos 3 braços no combate corpo a corpo. As mãos do Jäger não eram convencionais, elas conseguiam se dobrar para trás e assim revelavam serras circulares de plasma. O material oficial chama o estilo de luta deles de técnica da nuvem de tempestade. Cara, imagina a cena. Quando os irmãos Wei ativavam esse módulo, os 3 braços começavam a girar as serras em uma velocidade insana, enquanto os pilotos usavam estilos de artes marciais reais, misturando o Muay Thai e o Wushu para poder desferir golpes circulares. Eles literalmente entravam no combate transformando o Jäger em um liquidificador gigante, cara, de metal que picotava os membros dos kaijus. E sabe por que isso era tão inteligente? O sangue dos monstros, conhecido como, você já sabe, o Kaiju Blue, é altamente tóxico, né, mano? O plasma das serras do Crimson Typhon cauterizavam os cortes no mesmo instante que ele fatiava a carne. Então, ele desmembrava os inimigos sem derramar uma gota de sangue tóxico no oceano ou na cidade, ou a grande maioria, né? E pra você ter uma ideia, nem o Gypsy Danger com a sua espada conseguia replicar com perfeição isso. Mano, e falando em luta, dá uma olhada nesses resultados da equipe na guerra. O Crimson Typhon era um veterano casca-grossa, tá? Até os eventos do primeiro filme, os registros oficiais mostram que o Gigante Vermelho acumulava 7 abates confirmados de kaijus. 7 mortes, mano. Você pode achar que é pouco comparado com as dezenas de kaijus mortos ao longo das guerras, mas a gente precisa olhar para o contexto, tá? Hong Kong possuía uma das baías mais cruciais e agitadas de todo o mapa da guerra. Os monstros vinham direto da fenda com foco total em destruir aquela região por conta da densidade populacional e da presença do Shattered, que é basicamente um mega hangar da PPDC. O Typhon foi a barreira entre a extinção e a sobrevivência de milhões de pessoas em diversas ocasiões. Dentro da lore em quadrinhos, como em Tales from Year Zero, a gente descobre que os trigêmeos Wei Tang eram vistos como verdadeiros astros do cinema, cara. O nível de eficiência deles na tática da nuvem de tempestade era tão perfeito que as autoridades confiavam cegamente que os Jägers jamais tombariam. Acabou criando-se um mito em cima dessa máquina, mano. Quando você descobre todo esse background de glória, a expectativa para ver ele em ação no cinema vai pras nuvens. Você concorda, mano? E é por conta dessa gigantesca construção de personagem e de máquina que o gosto amargo na boca fica tão forte quando a gente chega na cena final dele, né, cara? Antes da gente chegar naquele final triste, cara, eu preciso explicar a verdade sobre os inimigos. Algo que nos filmes deixam meio de lado, né? Só que a literatura de Pacific Rim deixa muito bem explicado. Os kaijus não são animais selvagens burros que saem da fenda apenas para poder esmagar prédios gigantes. Eles são armas criadas pelos precursores. E como você já deve saber, toda vez que um Jäger matava um kaiju, nos minutos finais antes da morte do monstro, ele enviava os dados daquela luta de volta pra fenda. E assim, mano, como os outros Jägers foram estudados, o Crimson Typhon também foi. Os precursores sabiam exatamente como o Jäger lutava, sabiam das 7 vitórias dele, sabiam que ele era um dos maiores obstáculos em Hong Kong. Eles não mandaram a Otashi, cara, e o Letterback de forma aleatória. Eles desenharam esses kaijus com propósitos muito específicos, projetados milimetricamente para poder anular os melhores Jägers que a humanidade ainda tinha de pé. Então, mano, a gente chega naquela noite do ataque de Hong Kong. O Gypsy Danger, ele tava meio que atrasado, né? Cara, na teoria ele não era nem pra ter ido. O Marechal Pentecost enviou o Striker Eureka, o Sherman Alpha e o Crimson Typhon para interceptar a ameaça. A ordem dele era que o Striker Eureka ficasse na dele para proteger a bomba, deixando os veteranos na linha de frente. O Crimson Typhon foi o primeiro a fazer o contato com a Otashi. E eu vou te dizer, mano, os primeiros 5 segundos de luta são brilhantes. O kaiju investe, mano, mas a agilidade do robô chinês brilha. Os pilotos acionam os jatos. O Jäger dá um mortal perfeito pra trás, esquiva do bote, aciona as serras de plasma na formação, nuvem de tempestade deles lá e trava os braços do monstro contra o peito dele. Ali parecia que a gente ia ver o 8º abate virar estatística. Só que lembra que eu te falei sobre os precursores estudarem as máquinas, né? A Otashi, cara, ela foi criada com um 3º membro funcional, né, mano? A cauda, em formato de garra gigante, que ficava meio que escondida e que ninguém conhecia até aquele momento. Enquanto o Crimson segurava os braços do monstro pela frente, cego pela confiança de sempre ganhar no corpo a corpo, a Otashi chicoteia a cauda por cima, agarra exatamente a cabine de pilotagem na cabeça do robô e aperta. Cara, não teve nem tempo pro Drift reagir, não teve como desviar, sabe? A garra acabou esmagando os trigêmeos Wei Tang instantaneamente e arrancou a cabeça do Jäger como se fosse uma tampa de garrafa. O gigante de titânio caiu inerte na água em menos de 1 minuto de combate. Toda a história, as vitórias e a engenharia
complexa foram desligadas em um único e covarde golpe premeditado. Você entende como foi triste o fim dele, né, cara? Muita gente reclama que o Striker Eureka, o Jäger mais avançado da Terra, né, o Mark V, deveria ter feito mais. Eu concordo que ele era incrível, mas o desperdício do Crimson Typhoon foi infinitamente pior. O Striker teve um arco narrativo completo. O público viu ele espancar o Kaiju Mutavor no muro de Sydney no começo do filme, mostrando a sua superioridade. O público viu a tensão entre os pilotos, pai e filho. O Striker, cara, ele desceu até o fundo do Oceano Pacífico, lutou lado a lado com o Gypsy Danger contra Kaijus de categoria 4 e 5. E o piloto Herc Hansen teve um encerramento heróico, sacrificando a própria vida para abrir caminho para a bomba. O Striker Eureka teve glória, cara, teve desenvolvimento e acabou entregando tudo que a narrativa exigia de um robô daquele nível. Mas, mano, o Crimson Typhoon, cara, o roteiro vendeu pra gente a máquina visualmente mais inovadora de todo o catálogo. A única que exigia a sincronia mental de 3 pessoas ao mesmo tempo, fora o estilo de luta focado na agilidade e na precisão. E o que a direção do filme fez com tudo isso, cara? Tratou o Jäger como um figurante de luxo. Usou a morte dele puramente como um efeito de choque para poder provar pro espectador que os monstros estavam mais fortes do que nunca. Eles sacrificaram todo o peso do background, toda a riqueza de detalhes nas HQs, só pra dar moral pro Kaiju Otashi logo no início do confronto. Cara, pra mim foi uma morte vazia, mano, que ignorou completamente a genialidade dos trigêmeos e as dezenas de batalhas que eles venceram no passado. Eles tinham o material perfeito pra poder criar uma cena de luta, cara, inesquecível. E ao invés disso, entregaram um nocaute barato pelas costas, cara. Um desperdício que, na minha opinião, foi colossal, tá, cara? Um desperdício de design e de potencial que dói na alma de qualquer um que acompanha as entrelinhas dessa franquia. No fim, cara, a verdadeira batalha que ele realmente perdeu não foi contra um Kaiju, foi contra a pressa do roteiro do filme. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.